isso aí vai dar um problema, essa minha fala, mas também não tô nem aí. Tanto que uma vez eu falei para um analista, eu posso trazer escrito? Ele falou, não, porque é ali que você se protege, eu quero que você fale. Porque eu achava que eu soltava tudo escrevendo e que isso ia ser interessantíssimo para uma sessão de análise. Porque muitas vezes eu descubro o que eu estou sentindo escrevendo. Ele falava, não, ali está bem calculado. Eu sou muito mais tímida falando do que escrevendo. Escrevendo eu tenho coragem é uma palavra brega, né? Mas assim, eu tenho uma audácia, sei lá, que falando eu sou bem mais travada. E eu sou hipocondríaca que gosta de ter os remédios por perto, mas eu não gosto de tomar eles. Eu não gosto de remédio. Eu queria muito, eu sempre olho para ela e falo, cara, se eu fosse bissexual, mas eu tentei a vida inteira e não consegui. Comecei a ser colunista, eu tinha 20 anos. Eu comecei na TPM, no online da TPM, e aí fui para VIP, Alfa, aí fui para Folha, acho que eu tô uns 13, sei lá. Eu preciso ter um assunto toda semana há muito tempo, e é toda semana, de vez em quando eu tiro aquelas férias para ler, para tentar assuntos, né? E na ânsia de preciso entregar, às vezes falta um dia para entregar a coluna, eu tinha que segurar, eu falava, não, mas esse é do livro. E era uma briga, porque eu falava, puxa, mas eu preciso ter assunto, eu preciso entregar, tá? Daqui 12 horas é o prazo máximo, mas eu falava, não, esse é do livro. Então, foi uma briga. E não à toa eu demoro também, não lanço o livro todo ano. Porque o meu assunto, ele é a minha vida, né? E eu tomei a decisão de estar ok com isso. Porque já foi uma crise para mim, porque eu escutei de muito editor ao longo da minha vida, principalmente editores homens, que eu deveria amadurecer e começar a escrever ficção, né? Que este personagem que sou eu mesma deveria fazer parte de um processo de amadurecimento meu e eu deixar isso para trás, né? Tanto que esse livro agora, A Boba da Corte, ele começou escrito em terceira pessoa, era uma personagem, era uma psicanalista. E esses personagens que eu falo no meu livro em primeira pessoa e assumo que fazem parte do meu núcleo, na verdade era uma psicanalista expondo eles, né? Por isso também eu demorei tanto tempo para esse livro ficar pronto, porque eu achava que tinha que ter esse amadurecimento da ficção. Só que não saía, eu comecei a ter dor física, eu comecei a ter tendinite, eu comecei a ter dor na lombar, cervicalgia, eu sentava para escrever, eu começava a bocejar, não conseguia parar de bocejar. Então, era tudo que eu queria contar, só que com o amadurecimento da ficção. E eu falei, eu não quero isso. Tá aí Annie Ernaux, tá aí Edouard Louis, não quero esse amadurecimento da ficção. Que bom que agora a gente vive essa febre de mulheres que se narram e a importância política disso, né? Porque durante um tempo eu achava que estava não errado, porque eu também nunca deixei de fazer, né? Mas não tinha esse aval intelectual, talvez, que tem hoje em dia. É um livro que eu tiro muito sarro do meu desejo de ascensão, né? Ele é um livro que eu queria contar desses personagens que eu fui conhecendo, mas tirando sarro da minha vontade, dessa ascensão intelectual, dessa ascensão para uma elite intelectual, né? Mas antes disso, eu tive meu deslumbramento com simplesmente rico, não precisava ser elite intelectual, né? Tipo, quem são essas pessoas, né? Quem são essas casas de frente para a praia? Mais nova, eu quis frequentar e entender o que era aquilo. E aí eu percebia que tinha uma coisa assim, que me levavam nos almoços, tipo, conta aquela da sua mãe te deu um carro e colocou adesivo do Corinthians para você não ser assaltada, para a galera achar que tinha um mano lá dentro. E eu era piada nesses almoços, né? Mas era o preço que eu pagava para estar naquela casa de frente para o mar, naquelas condomínios fechados maravilhosos, né? E eu percebi que a minha vingança estava que um dia eu ia contar essas histórias e aí eu falei isso numa análise e a análise falou, a boba da corte, né? Você sabe os podres, você frequenta e você não está sem poder nesses lugares, né? Porque você tem o olhar crítico, eu já era cronista na época e já expunha, né? E eu gostei muito desse termo, achei ele bem interessante. Quando eu comecei a escrever para a Folha, a grande pergunta era, de onde essa mulher saiu? E eu não entendi essa pergunta. E aí eu fui entender que era assim, ela não fez os colégios e as faculdades, ela não é da nossa turma. Onde ela estava esse tempo todo? Que a gente nunca achou ela na festa do cronista tal. Onde que ela estava, né? E aí eu entendi que tinha
certos códigos, né? E eu achei isso muito interessante, porque eu sou uma mulher branca que nasceu na Zona Leste, perto do metrô Carrão, não era o Tatuapé, Anália Franco, mas muito privilegiada, porque minha família era classe média, eu estudei em colégio particular, eu fiz inglês, eu fiz a Disney aos 14 anos e eu era muito mimada. Então, assim, eu começo dizendo isso no livro, eu achava que era rica, né? Eu não estou contando a trajetória da heroína branca, que seria uma coisa muito ridícula e que era o meu medo nesse livro, né? Por isso que eu demorei tanto para escrever ele. O que eu estou contando nesse livro são esses pequenos códigos que são engraçados, porque daí era assim, de onde saiu essa fulana? Né? A gente não é amiga dela do Santa Cruz, do Vera Cruz, do Bandeirantes, do Gracinha, da USP, de onde saiu, né? Na época que eu trabalhava em publicidade e tinha um namorado ali meio playboyzão, da época da publicidade, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu namorei, sei lá, um cara... Já aconteceu de eu namorar um cara mais machistão, assim, de centro-direita, né? Que é aquele cara que é muito escancarado o quanto ele quer que você seja uma lady, né? E aquilo é tão escancarado que você larga o cara em 3 semanas, porque ele fala mais baixo, essa sua raiva, ela não é... É quase como assim, não é moça para casar. Isso era tão escancarado que você fala, nossa, esse homem não serve. No meu caso, eu ascendi para uma elite intelectual, comecei a, né, são pessoas muito progressistas, de esquerda, o meu meio, e eu escutei de alguns namorados dessa elite intelectual a mesma frase, só que maquiada, que é o seguinte: medita mais, vai mais para yoga, é a mesma coisa, é tipo, não seja essa mulher com tanta raiva, não seja essa mulher com tantos braços quando fala, né? Ou seja, não seja uma mulher da ZL, que a direita e os playboys da publicidade diziam não é para casar, e a galera de esquerda falava, eu acho que talvez se você meditar mais, sabe, se libertar essa kundalini, sei lá, falava de um jeito progressista cirandeiro, mas era a mesma coisa, baixa a tua bola, porque a gente quer uma mulher elegante, né? Então o livro é sobre essas pequenas nuances, esses códigos, que eu acho isso muito interessante. Porque hoje em dia, eu estou te dando entrevista num apartamento de Genópolis, eu sou uma mulher branca, loira, e eu não estou falando de luta de classes, pelo amor de Deus, mas eu estou falando de códigos. E eles são engraçados, né? E principalmente é um livro que tira sarro de mim, porque eu quis pertencer a isso, mesmo percebendo o que tinha de ridículo, e hoje em dia eu replico muitas vezes esse ridículo. Por isso que eu acho que é um livro mais de humor do que de qualquer outra coisa. Eu, hoje, tenho um grupo, eu encontrei os meus no mundo, assim, eu tenho muito amigo legal, eu sou uma pessoa muito bem acompanhada, assim, né? Eu não sou a escritora maldita, sozinha, que falou tudo o que queria falar e ficou sem amigos, muito pelo contrário. Eu trouxe muita gente, assim, né, legal, assim, que ama ver que, de repente, saiu numa crônica e morre de rir, me liga, puta que pariu, não sei o quê. Então, assim, a minha mãe tem 76, 75 anos, 76, ela se incomodava no começo. Hoje em dia ela fala, ai meu Deus, já sei, esta merda que falei estará na sexta-feira, na coluna. Eu não tenho mais medo de perder pessoas com o que eu escrevo, porque já tem muita gente na minha vida, tô tranquila, assim, eu sei que essas pessoas eu não vou perder, elas gostam disso, elas entendem que esse é meu trabalho, elas entendem que um escritor autobiográfico, de autoficção, faz isso por prazer e também porque vive disso, né? Mas assim, ao longo de minha vida, claro, tive problemas, teve namorado que ficou muito bravo, teve amiga que falou, você tá falando de mim. Pessoas que se levam muito a sério geralmente não convivem bem comigo. Cara, o Gregório do Vivier leu esse meu livro, fez até um blurb super legal, assim, que eu fiquei emocionada, e ele falou pra mim, cara, é muito legal ver uma mulher de esquerda, feminista, falando o quanto ela gosta de dinheiro. E sim, continuo gostando, apesar de torrar muito e não conseguir guardar, até porque trouxe comigo aí toda uma galera da ZL que não tem dinheiro, então sustento aí uma turma, né? Sim, gosto. Atira para todo lado. Se eu vivesse só de livro... A minha mãe foi uma figura central na minha vida nesse sentido. Quando eu falei que queria ser escritora, ela falou, você nasceu numa família sem grana, logo mais você vai ter que estar aí ajudando a gente, né? E você quer isso, mas assim... ninguém vai te ajudar muito mais tempo, né? Não vai dar para você brincar de artista com a gente pagando suas contas. E mais do que isso, a minha mãe, assim, eu quando trabalhei em agência de publicidade como estagiária, só os filhos de cliente milionários eram estagiários, né? E tinha eu lá no meio, e a gente não recebia salário.
E eu chegava, eu ganhava prêmios, eu era uma boa redatora publicitária, né? E eu chegava, mostrava para minha mãe, olha, esse anúncio vai sair, eu ganhei esse prêmio. Minha mãe falava, enquanto não te dão dinheiro, você só está sendo enrolada por homens brancos em cargos de poder, você está sendo enrolada. Respeito é dinheiro, né? Então ela falou, e aí quando eu entrei nesse mercado da cultura, das pessoas, né? Então assim, você vai trabalhar com cinema, alguém está ganhando dinheiro, o produtor daquele filme Cabeça. Claro que tem projeto que a gente faz por amor ao cinema, principalmente se ele for autoral. Já fiz muita coisa por amor a mim. Aí eu amo o cinema, o teatro, agora amor ao cinema para a ideia de um produtor que está ganhando dinheiro nunca me comprou, porque eu tive essa mãe que desde os 15 anos falava, tem alguém ganhando dinheiro. Você quer trabalhar com arte, com cultura? Não seja uma trouxa deslumbrada. Então, eu atirei para todo lado. Eu tenho um monte de podcast, eu escrevo para teatro, para cinema, eu escrevo livro, eu tenho a coluna na Folha, eu entrevisto para o UOL, eu tenho meu canal de YouTube, eu faço publis com marcas legais que não apoiaram o fascismo, e eu atiro para todo lado.